Bom, vamos para mais notícias então? O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem medidas relacionadas aos trabalhadores informais tidos como vulneráveis, já que não possuem proteção trabalhista. O governo vai repassar a pessoas que trabalham sem carteira um voucher mensal de R$ 200. Essa medida foi anunciada após Guedes receber críticas por não ter incluído ações específicas para os mais vulneráveis no primeiro pacote apresentado pelo governo. Ainda falando sobre populações vulneráveis, o STF revogou ontem uma liminar que liberaria parte dos presos para controlar o coronavírus. O ministro Marco Aurélio Mello pedia que grávidas, idosos e doentes ficassem em prisão domiciliar ou liberdade condicional. Já o governo federal editou 2 portarias sugerindo aos administradores de prisões medidas como o uso de cortinas e marcações no chão para delimitar a distância mínima de 2 metros entre os internos, caso não seja possível isolar em cela individual os doentes ou com suspeita da doença. A população carcerária é considerada mais vulnerável à contaminação, tendo em vista que grande parte dos presos está em celas superlotadas, com pouca ventilação e más condições de higiene. Para além desses casos já citados, é preciso pensar na situação das pessoas que moram nas ruas, em situação de rua, nos mais pobres. Sobre as populações vulneráveis e o coronavírus, a gente conversa agora com o coordenador executivo do Instituto Polis, o Henrique Frota. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Henrique, até agora a gente não ouviu falar sobre nenhuma medida específica para essa população, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei se em outras regiões do Brasil. Mas o que me chama muita atenção é que, com as ruas vazias, fica cada vez mais evidente o número de pessoas em situação de rua. Exato, Thalita. Os dados são muito imprecisos, porque inclusive não existe um censo adequado sobre a população em situação de rua nas cidades brasileiras, né? Mas existem alguns levantamentos, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos dados do ano passado de que nós teríamos no mínimo 24 mil pessoas, né? O movimento da população em situação de rua e outros grupos que trabalham com essas pessoas, eles dizem que esse número é bastante subestimado, mas nós temos aí no mínimo essa linha aqui na cidade de São Paulo que revela que há pelo menos 24 mil pessoas. Isso foi um crescimento gigantesco nos últimos anos, né? O dado anterior era de cerca de 15 mil pessoas, agora 24 mil, e a nossa percepção ao caminhar pela cidade, especialmente de quem trabalha com esse segmento, é de que o número é muito maior, né? Então, eu acho que numa situação pandêmica e de crise como essa que nós estamos vivendo, né, crise de saúde, crise também que está abalando a economia local, a economia nacional, a situação da extrema desigualdade que nós temos nas cidades brasileiras, ela ganha uma luz muito mais forte, né? Então, essa população, ela continua muito desassistida em relação ao cenário de assistência social e de saúde. É interessante, eu ouvi as pessoas comentando nas redes hoje que o coronavírus chegou com as pessoas que vêm da Europa, mas as primeiras mortes são de um porteiro e de uma empregada doméstica. Então, assim, os mais pobres são os mais afetados. Oi, você me ouviu, Henrique? Exato, né? As primeiras pessoas. Eu te escutei sim, Thalita. Os primeiros casos é de um segmento da população que viaja ao exterior, né? Seja férias, seja trabalho. E é a partir dessa semana que a gente vê o vírus e a doença se alastrando, a partir da transmissão comunitária entre pessoas de classes sociais mais baixas, né? Que prestam serviço, né, doméstico, que estão nos escritórios, ou que estão, como você disse, fazendo serviços de portaria, enfim. Então, há uma questão aí importante, que é do sistema de saúde público, porque é a partir de agora que o nosso sistema de saúde público vai ser colocado em teste, né? Até então, a maioria dos atendimentos começou a acontecer na rede privada de hospitais, porque era justamente o perfil, né, dessas pessoas que trouxeram vírus de viagens ao exterior, mas eu acho que tem esse primeiro ponto importante. O segundo é que agora, sim, a coisa com a transmissão comunitária, ela vai atingir a população em geral. E é importante que a gente saiba que a partir de R$ 5.200 para baixo está 90% da nossa população.
Então, nós temos um país com um rendimento muito desigual entre os mais ricos e os mais pobres, as cidades brasileiras inteiras em que o salário mínimo é a régua, não é R$ 5.200, que diferencia os 10% mais ricos e os 90% mais pobres, é o próprio salário mínimo. Então, as cidades do interior, cidades do Nordeste, cidades da região Norte, em que é o salário mínimo, que 80%, 90% da população vive do salário mínimo, né? Temos o caso muito dramático da população em situação de rua, então essa população vai demandar o sistema público de saúde. Travou? Sistema Opa! colocado à prova. A gente conversava ontem aqui com a professora de nutrição da Universidade de Brasília e ela falava sobre os aspectos da segurança alimentar, né? Então, a gente falava, por exemplo, dos restaurantes populares, como isso é importante para essa população, ainda mais num momento como esse. Então, quando se fala em fechar escola municipal, a criança vai deixar de comer. E, às vezes, é a única refeição que essa criança tem, o mesmo para essa população de rua. Então, as atitudes, as ações de prefeituras e governos têm que ser muito bem pensadas para que não afetem ainda mais essas populações mais vulneráveis, né? Justamente, eu acho que nós precisamos de medidas, obviamente, muito intensificadas na área da saúde pública, mas nós temos que olhar para essa situação como uma situação muito mais complexa, que ela vai exigir maior investimento do trabalho da assistência social, maior investimento das áreas de educação, das áreas de alimentação, né? Então, por exemplo, pensando não só na segurança alimentar, você está corretíssima em colocar esse ponto, né? Porque afeta a população em situação de rua, a população que vive, né, nas periferias, nas favelas, com fechamentos de escolas, de creches, as crianças vão ser diretamente afetadas, mas tem outras questões, por exemplo, e a questão do acesso à água, e os banheiros, não é? E como é que as pessoas vão beber água, e a gente fala o tempo todo que tem que lavar a mão com sabão, mas como é que isso acontece em condições sanitárias em que a água não está disponível, ou que é uma água que já chega contaminada, ou que as pessoas pagam caro, né, também pela água, ou pensando mesmo na população em situação de rua, que não existem banheiros públicos disponíveis, ou não existem bebedouros disponíveis, né? O Polis faz parte de uma articulação que trabalha bastante na região de Campos Elíseos. Travou nossa conexão. Lândia, Continua, vocês fazem parte de uma articulação que voltando? atua nos Campos Elíseos. Exato, que é o Fórum Mundaréu da Luz, né? Então tem uma concentração muito grande, né, de população em situação de rua lá, e nós estamos vivendo isso, né? Os órgãos públicos de saúde estão pedindo para que os coletivos que trabalham com redução de danos e com saúde não estejam mais no território. A gente está vendo uma redução da presença também do Estado nesse território. Essa população está desinformada, está também percebendo, né, que há uma situação que é necessário um cuidado, mas não tem condições, não é, disso, porque não tem sabão, não tem água, não tem banheiro. Então é importante também dizer que as organizações da sociedade civil estão trabalhando muito intensamente. Queria até aqui aproveitar, Thalita, para também fazer um momento de um pouco de apelo, né, de solidariedade, porque eu acho que essa situação da pandemia coloca todos e todas nós no mesmo barco da humanidade, mas a gente tem que saber que existem pessoas que vão sofrer consequências muito piores do que outras, né? Então, no caso aqui dessa região que nós trabalhamos, hoje e amanhã, no período da tarde, o coletivo É de Lei estará recebendo doações de sabonete, de álcool gel, de pacotes de lenços, produtos de higiene, né, na sede do coletivo É de Lei, que fica na Rua do Carmo, número 56, né, segundo andar, na região da Sé, porque sábado eles vão distribuir esse material para a população de rua nessa região dos Campos Elíseos e da Luz, como uma atividade de tentar minimizar e de tentar prevenir um pouco mais a situação do vírus, né, que o vírus se alastre entre essa população que hoje tem sido a mais desassistida.